É ao vivo, né, gente? Então, mais uma vez, nós estamos aqui reunidos, né? Mais uma oportunidade de aprendizado, de continuar, porque é uma constância, né? De reavivar a nossa centelha divina através dos ensinamentos de Jesus. Aquilo que o nosso irmão Elivelto falou, da importância de quando nós chegarmos aqui, nós chegarmos cheios de esperança, de vontade de querer aprender, né? Então, é um lugar onde pede o silêncio, não só o silêncio do parar, né, de silenciar a boca, mas silenciar, na medida do possível, os pensamentos, né? Então, quando a gente entra na casa, procurar deixar as nossas problemáticas, as nossas confusões íntimas lá fora, para que a gente possa realmente abrir um campo maior de absorção de todo o bem que aqui acontece dentro de cada um de nós. Então, antes de nós iniciarmos de fato a nossa conversa, nosso bate-papo, vamos fazer uma oração, elevando nossos pensamentos a Jesus, sempre agradecidos pela oportunidade de estarmos aqui. Então, Senhor Jesus, cá estamos novamente, em Seu nome, reunidos, buscando aprender, buscando fortalecer o nosso caminhar através dos Seus ensinamentos. O Senhor é o farol, é o leme. Agradecendo aos nossos anjos da guarda, que estão aqui com cada um de nós, a espiritualidade amiga, que nos abraça e que nos sustenta, para que possamos fazer o estudo e a reflexão dentro das nossas limitações. Obrigada à presença dos anjos de luz, que acompanham os nossos irmãos desencarnados, também sedentos do alívio, do aprendizado. Que todos nós possamos ser envolvidos nessa luz de amor. Muito obrigada, Senhor Jesus, que assim seja, graças a Deus. E aí, eu hoje vou fazer diferente, né? A gente tem refletido sobre uma página, uma lição aleatória, escolhida, né, na hora. Mas hoje, para quem não sabe, Dr. Bezerra de Menezes, ele está fazendo aniversário hoje, né? 29 de agosto. Ele nasceu em 1831, desencarnou em 1900, com 68 anos de idade. Todos sabem que ele era conhecido como o médico dos pobres, né? Tamanha a sua humildade, a sua dedicação à medicina. Ele participou, ele foi político, ele foi escritor, filósofo, a história dele é muito bonita. E aí, eu trouxe um tema para a gente falar a respeito, que é a respeito da humildade. Mas interessante que quando eu fui estudar, né, para poder trazer essa reflexão para nós aqui, aí a gente percebe que a humildade a ela está atrelada um monte de outros sentimentos, como vaidade, o orgulho, e fora outros sentimentos que, se a gente não tiver humildade, a gente não consegue ir eliminando, se despindo mesmo desses outros sentimentos, desses outros pensamentos, né? Dessas outras emoções. Então, eu trouxe um livro que chama-se Evangelho e Vida. E aqui diz que para que a gente se disponha realmente a praticar todos os ensinamentos de Jesus, a gente tem que olhar para dentro de nós mesmos com muita sinceridade, se desnudar, né? A gente tem falado muito, essas terças-feiras, né, que eu tenho vindo, falando muito dessa questão da gente se desnudar para nós mesmos, para Deus, e a dificuldade que a gente tem
porque a gente precisa ter um olhar muito claro, muito sincero, direto e reconhecer aquilo que a gente tem de bom e que a gente vai cultivar ainda mais, para florescer mais. E aquilo que ainda não está legal são as nossas sombras, as nossas dificuldades, que cada um de nós, olhando para si com franqueza, sabe quais são as dificuldades que nós temos e aquilo que a gente precisa trabalhar. Só que a gente precisa ter realmente uma disposição para isso, uma real vontade, né? E isso só acontece a gente aplicando esses ensinamentos que a gente vem buscando, esse fortalecimento no dia a dia, na prática mesmo, né? Então, eu vou ler aqui um trecho. Conhece-te a ti mesmo. Quem crê em mim, brotar-lhe-ão do interior correntes de águas vivas. Jesus. João 7,38. Eu achei isso aqui tão lindo, que é exatamente isso que a gente acabou de fazer, de falar, né? À medida que a gente realmente reaviva essa centelha divina através dos ensinamentos de Jesus, a gente vai encontrar dentro da gente essa corrente de água viva. Então, é realmente para trazer reavivamento de dentro para fora. Eu achei isso aqui lindo demais. Conhecer-se. Luta dos que desejam alcançar a luz da sabedoria. Ninguém trilha o caminho interior sem que aprenda a despojar-se do orgulho, que cega a visão, e da vaidade, que se disfarça com véus enganadores, impedindo o discernimento entre o bem e o mal. Então, só vem reforçar o que a gente acabou de falar, né? A gente precisa se esforçar para se despir, né, desses sentimentos. É um exercício doloroso. Aprender dói, né, gente? Como dói. Sabe o que se desenhou agora aqui na minha mente? Um tempo atrás, eu trabalhei numa empresa e que tinha uma escolinha, né? E eu, sendo da área de saúde, eu era responsável por todos, o bem-estar de todos. E aí, uma vez, eu sentada, observando as crianças brincarem, tinha várias faixas de criança brincando, de idade, aí tinha uma criança que ela queria subir um degrau pequeno, mas que para ela ainda trazia dificuldades, né? Ela tinha 1 ano e meio, estava ainda se descobrindo, né, o equilibrar, o correr, que não quer andar a criança, né, gente, quer correr. E aí, eu aflita ali, eu ia me antecipar, a professora segurou na minha mão e falou assim: Kátia, não vai não, vamos só observar, porque ela vai conseguir se organizar e ela vai superar essa limitação, né, esse empecilho que está aí na frente dela, que é o degrau. E eu fiquei ali com meu coração apertado, com medo de ela se machucar, e não é que ela se virou, e foi tão lindo de ver. Então, como é que a gente vai aprendendo nas coisas pequenininhas da vida, né? Então, a gente vai permitindo que a criatura aprenda, que é exatamente isso que Jesus faz conosco, né? Então, o exercício, ele é doloroso, porque a gente cai, a gente rala o joelho, arde pra caramba, mas, puxa vida, é a dor que faz parte do crescimento. E criança é assim, né? Como eu disse anteriormente, ela não quer andar, ela quer correr, ela não quer caminhar, né? Então, ela vai ganhar o primeiro tombo, vai ganhar o segundo, mas depois ela se organiza. E aí ela percebe que precisa do passo a passo. Então, é dolorido crescer e é um fato. É um exercício doloroso, pois que a alma só pouco a pouco consegue rasgar esses véus, para então ver sua íntima realidade. E é dolorido, né, quando a gente busca realmente se olhar e a gente reconhece, porque precisa reconhecer. E é aí que a gente tem que deixar o orgulho de lado, porque precisa ter humildade para a gente entender que, sim, nós temos dificuldades e eu preciso reconhecer para eu começar o meu processo de cura, porque senão essa cura não vai acontecer, esse melhoramento não vai acontecer. Desnuda, ela passa a conhecer as suas sombras e limitações,
as quais se lhe apresentam como chagas abertas por dentro do coração. Né? Então, eu fico me lembrando de algumas passagens, né, de alguns livros assim que eu já li, e como é dolorido, né, a pessoa, a gente, né, nós enquanto espíritos, a gente é muito resistente às transformações, às modificações, porque exige de nós um trabalho muito grande, e é quase que doer no corpo físico, e eu estou falando isso de experiência. Quantas e quantas vezes a gente fica ali degladiando com o outro, na disputa de quem vai ser o dono da verdade. Quem é que vai dar a última palavra dentro de uma discussão, dentro de um desentendimento? E a gente fica ali, né, brigando. Gente, é horrível. Às vezes até a gente reconhece que o outro está certo, mas o nosso orgulho impede que a gente aceite aquele momento, baixe a guarda. Então, é uma briga muito grande e é quase uma dor física mesmo, que às vezes acontece. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu passo muitas vezes, porque eu estou no processo de aprendizado, e eu acho que eu já disse aqui uma vez, que é muito bom quando a gente consegue, dentro do vigiar e orar, quando a gente consegue ter autodomínio nessas situações que pedem e exigem da gente controle emocional. Né? Então, é muito bom, mas ainda são lampejos, igual o raio, né, antes da chuva de fato chegar, é só lampejos, são pequenas luzes que vão e que se apagam, mas já é alguma coisa. Porque quando a gente não está com isso desperto dentro da gente, tanto faz como tanto fez. Mas quando a gente já está com esses lampejos, a gente se coloca ainda mais em prontidão, né? Para que aquilo, à medida que a gente se vai ganhando esse autodomínio, essas situações vão diminuindo cada vez mais o nosso caminhar. Mas isso demora bastante, mas o importante é a gente não desistir. Então, a gente precisa, né, se conhecer, se dispor a conhecer, a se conhecer. Para ousar essa caminhada, a alma deve buscar a segurança que somente a humildade pode lhe oferecer, porquanto, sem humildade, ela corre o risco de mergulhar nas águas revoltas do desânimo e que pode levá-la a sucumbir. Porque, como a gente já tem falado, é trabalhoso. A gente cai, levanta, Se desenha à minha mente uma fala de Chico Xavier, quando ele passou por uma situação difícil, e ele sentiu como se ele tivesse ali sucumbido, não tivesse alcançado o resultado que ele esperava. Mas aí, no dia seguinte, quando ele se levanta e senta-se à beira da cama e faz a sua oração, agradecendo por mais uma vez estar ali, então ele diz para Jesus, né, na sua oração: Jesus, mais uma vez eu estou aqui. Então, a gente, quando está nesse processo do despertamento, que ainda é muito devagarinho, mas é um processo, a gente fica muito assim ansioso para que as coisas se resolvam. A gente já quer ser a melhor pessoa do mundo. Isso não existe. Ninguém vai virar santo. Então, isso não existe. Mas a gente pode, sim, ser melhor do que foi ontem. Se a gente parar para analisar, Kátia, a Kátia está melhor do que 10 anos atrás, enquanto pessoa, enquanto espírito. A Kátia está melhor do que ontem. Porque é um processo, é todo dia um pouquinho, devagarinho, se arrastando. Porque eu acho que eu já falei isso daqui, nós somos espíritos, estudantes, aprendizes, e nós ainda nos arrastamos. Mas que esse arrastar não seja de estagnação, a gente não pode ficar estagnado, ainda que se arrastando, mas constantemente em movimento, em busca. Abrir os braços para o auxílio, para a ajuda,
Porque às vezes a gente se fecha pela nossa nariz em pé, né? A gente se fecha à ajuda do outro. É aquele que vem acrescentar, né? Fazer com que a gente consiga absorver, de repente, aquela leitura que fez. Não, a gente está todo mundo aqui estudando, aí, puxa, foi falado assim, assim, assado, o que você achou? Isso é importante, é troca, porque cada um tem um olhar e um entendimento diferente, porque nós somos histórias únicas, não tem nenhuma história aqui igual à outra. Então, cada um vai absorver e entender de um jeito. Então, a troca é muito importante, e isso é fantástico. Por entender quão difícil é para ti a decisão de desbravar o caminho do autoconhecimento, é que venho dizer-te, alma querida, penetrando os refolhos de ti mesmo, descortina o teu céu interior, e embora vagas nuvens que o escurecem, procura observar quantas estrelas nele brilham. Tímidas sim, mas que revelam as pequenas vitórias já conquistadas por ti. Então, assim, a gente precisa valorizar as nossas pequenas vitórias, porque a gente ainda tem, eu já falei isso aqui, essa questão das comparações. E isso é muito ruim, porque atrasa o nosso caminhar. A única pessoa que a gente tem que se comparar é a nós mesmos. Aí volto a falar, a Kátia de ontem é diferente da Kátia de hoje. Nós temos referências, temos que ter, claro. Se nós não tivermos Jesus, a nossa referência é maior. Como é que a gente caminha? Como é que a gente se transforma? Né? Então, valorizar as pequenas conquistas, ficar feliz com elas. Puxa, eu queria ter feito assim, mas não foi bem assim que aconteceu, não foi do jeito que eu esperava. Mas não desistir, muito ao contrário, continuar buscando. A perfeição, veja bem, a perfeição é alvo ainda muito distante, merecendo a tua luta para alcançá-lo. Entretanto, examinando-te em profundidade, descobrirás que hoje não é mais o que eras ontem, que a gente acabou de falar. Então, assim, para a gente alcançar essa perfeição, léguas à frente, mas que a gente valorize o hoje, que nós estamos melhor hoje. Como é dito nos estudos de sábado, hoje nós somos a melhor versão daquele passado lá longe, e somos a melhor versão dia a dia que passa quando a gente se esforça para melhorar. A gente dá os tropeços, ainda continuará a dar, porque é muita coisa para a gente limpar da gente, da nossa alma, do nosso espírito, né? Mas é um processo, isso a gente precisa entender, e aí fazer a parte que nos cabe fazer. Cada momento vivido no bem, por mais rápido que tenha sido, deixou marcas que o tempo não apagará. Determina-te, pois, a apagar, dia após dia, cada mancha que enfraqueça o teu desejo de renovação. Puxa, eu me esforcei hoje, mas não foi do jeito que eu queria. Eu vou trazer um outro exemplo meu. Outro dia, na casa da minha mãe, estávamos eu e meus irmãos conversando, e eu acho que eu já até citei esse irmão, tem um irmão meu, porque ele é bem assim, firme nas coisas das quais ele acredita. E ele estava falando e tal, e eu, vou falar bem sério, não estava concordando não. Tinha muita coisa que eu não estava concordando não. Mas eu silenciei, eu respeitei, fechei meus ouvidos? De jeito nenhum. Porque, com certeza, num momento de reflexão minha, de revisão daquele momento, eu vou encontrar muita coisa que eu posso agregar àquilo que eu já penso, né? Tem coisas que a gente descarta, tem outras que a gente agrega. Mas o que eu quero dizer mesmo é que eu silenciei, mas eu não direcionei os meus olhos para eles. Sabe o que era aquilo? Orgulho.
Orgulho. Porque mesmo que a gente não concorde com o que o outro está falando, mas se abra para. O que a gente costuma fazer? Levantar um monte de muralhas. A gente nem se permite. Né? Então, assim, eu não fui indiferente, mas eu podia ter dirigido o olhar para ele, porque é um ponto de comunicação. A pessoa está falando com você, se você não olha para ela, é como se ela não estivesse ali na sua frente, né? É como se você ficasse indiferente à presença da pessoa. Mas ele, como ele é bem assim, acredita naquilo, nas coisas que ele fala, ele ali se manteve, porque ele sabia que aquela opinião, aquele posicionamento dele estava chegando. Mas olha o que a gente faz. E aí a gente perde oportunidade de trocar ideia, de respeitar o outro dentro daquilo que ele acredita, não é? Aí depois vem a frustração, né, que aqui acabou de falar. Aí fala, puxa vida, a hora que eu tinha que fazer diferente, eu não fiz. É o processo de educação. E eu estou aqui, todos nós juntos, toda vez aqui, toda semana, estudando. E olha os deslizes que ainda cometemos. Mas tem um diferencial, que eu acho que é um consolador, que é você já ter a percepção, a tua consciência, ela já está mais desperta, é uma janelinha pequenininha aberta, mas ela já te dá a condição de perceber aquele movimento que não foi legal. E aí, como Chico Xavier, você na hora das suas orações, você pede novamente a Jesus, ao seu anjo da guarda, forças, porque eu quero fazer melhor e quero fazer diferente. Então, isso consola, porque é à disposição. E outra coisa, Jesus, Deus, a espiritualidade, eles enxergam o nosso íntimo, a nossa real intenção. Ah, puxa, Kátia, você vacilou de novo, mas eu estou vendo que você está disposta. E aí eu vou fazer a minha parte, que é tornar-me mais vigilante ainda, interessada de fato de me refazer, de deixar a roupa velha de lado. Determina-te, pois, a apagar dia após dia cada mancha que enfraqueça o teu desejo de renovação, que é exatamente isso que a gente acabou de falar. Contempla o sol do amor divino e deixa-o clarificar teus passos. Respira o perfume das alegrias santificadas do bem e refaz suas forças. Então, é sempre tempo de renovação. Olha, gente, eu tinha muita coisa para falar, sabe? Mas não deu tempo. O que eu quero dizer é tanta coisa, porque é tanta coisa boa assim para a gente compartilhar, né? E eu acho que a gente tem as nossas referências. Bezerra de Menezes é o coordenador daqui da quadra médica, e eu acho que todo mundo conhece a história dele, né? Houve um momento em que ele praticamente passou fome, né? Porque ele tirava dele para dar aos pobres, e teve um momento em que ele, prescrevendo a medicação, a mãe não tinha nem o que comer. Ele não pensa duas vezes, o desprendimento é tanto que ele não pensa duas vezes, ele vasculha suas coisas, não acha um dinheiro trocado, ele tira o dinheiro, tira o anel de grau e dá para essa mãe, para ela comprar a comida, para ela comprar o remédio. Eu vou falar só mais uma coisinha, eu sei que o tempo acabou, mas eu não posso deixar de falar de Jesus. Porque ele é o nosso irmão maior, e quando ele mergulha novamente aqui, no plano material, sem uma palavra, ele já nos ensina o que é humildade. Porque o tamanho que Jesus ele poderia ter nascido numa família rica, abastarda, e ele vem e nasce na manjedoura, num lugar simples, com família simples. Então, ali, sem emitir uma única palavra, ele já nos ensina o que é humildade.
Olha que referência linda que a gente tem, né? Aí ele pode pensar assim, nossa, mas é inalcançável, Jesus, não é não. Porque ele se diminuiu, igual criança, que a gente abaixa o nível dela para ela que entenda o que o seu educador, o que o adulto está falando com ela. A gente precisa organizar as palavras, diminuir para que a criança entenda. E foi assim que Jesus fez conosco. Olha a dimensão disso, né? Então, assim, com muito aperto no coração, eu vou terminar esse momento, mas assim, com muita alegria. Eu gostaria de ter podido falar muita coisa, mas não deu. Mas eu acho que um pouquinho do que a gente falou aqui já dá esse refrigério, né? Esse ânimo de sim, de podermos fazer a nossa parte da melhor maneira que pudermos. E que é difícil a gente se despir da roupa velha, mas vamos abandoná-la, como Bezerra fez, com desprendimento. Ele tirou o anel, então vamos abandonar esse apego à matéria e às coisas, para a gente ser o melhor que nós pudermos, um para com os outros. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos, e foi muito gostoso essas terças-feiras que nós tivemos aqui reunidos. Aprendi demais, a gente está sempre aprendendo, e foi uma troca muito boa. Então, eu vou encerrar aqui agradecendo mais uma vez a oportunidade que tivemos de estar aqui, Senhor Jesus. Que o seu amor abrace a cada um. Muito obrigada, Senhor Jesus, por tudo. Que assim seja. Graças a Deus.